بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa muito importante no Islã, que é o Abu Bakr, ou seja, a pessoa mais importante depois do profeta e a mais crente e piedosa que existe depois dos profetas é o Abu Bakr. E isso tem várias passagens e evidências que comprovam isso, como por exemplo a passagem que foi narrada do Abdullah ibn Umar. Ele falou: a gente estava sentado na presença do profeta e ele nós escutando, e a gente falava o quê? Que o melhor dessa nação depois do profeta é o Abu Bakr e depois do Omar. E o profeta sorria e não falava nada. Isso é uma evidência clara que eles estavam falando uma coisa certa, porque se eles não estivessem falando uma coisa certa, o profeta o que faria? Ia falar para eles: não, o melhor da nação é o fulano, por exemplo, ou seja, outro companheiro do profeta e não o Abu Bakr. Como a gente sabe que o profeta não fica em silêncio quando está acontecendo alguma coisa errada ou alguém está falando alguma coisa errada sobre a religião. E para nós sunitas, a melhor pessoa, faz parte da nossa crença, a melhor pessoa depois do profeta Muhammad é o Abu Bakr. E ele também nasceu em Meca, ele é Taimi, ou seja, ele faz parte dessa tribo. E ele nasceu antes da imigração, né? No ano 50, antes da imigração, e morreu no ano 13, depois da imigração, ou seja, ele tinha a mesma idade do profeta Muhammad. Quando ele morreu, tinha 63 anos, ou seja, entre os dois só, o profeta era maior do que ele, que a paz de Deus seja sobre ele, 2 anos apenas. Hoje a gente vai falar do temor que ele tinha por Deus. Como a gente sabe que o Abu Bakr era o mais temente a Deus. Até o profeta uma vez falou: se colocasse a fé do Abu Bakr e colocasse a fé de todo mundo, de todos os seres humanos, tirando os profetas, numa balança, a fé do Abu Bakr ia pesar muito mais do que a fé de todas as outras pessoas. Para vocês verem o tamanho da fé dele, o temor que ele tinha por Deus. Então essa passagem começa de acordo com a nossa crença. Abu Bakr, que Deus esteja satisfeito com ele, é a pessoa de mais alto nível após o profeta Muhammad, como a gente falou, e os restantes profetas, ou seja, depois do profeta Muhammad, dos restantes profetas, a melhor pessoa é o Abu Bakr. Não há divergência para nós sunitas, que ele é a melhor pessoa depois dos profetas, pelo que ele fez também para o Islã. Ele acreditou na mensagem, se sacrificou por essa mensagem, deu todo o seu dinheiro, porque ele era um comerciante rico, ele deu todo o dinheiro no caminho de Deus. Tem uma passagem que o Omar fala: hoje eu vencerei o Abu Bakr. Ele intencionou a vencer ele, ou seja, vencer nas boas obras. Isso faz parte da religião e é recomendável os muçulmanos, os crentes, como se chama, disputarem nas boas obras. Quem faz mais boas obras que o outro irmão. Então Omar acordou e falou: olha, hoje eu vou vencer o Abu Bakr, hoje é meu dia. E foi que o profeta estava juntando caridade dos muçulmanos, porque naquele tempo recém estava começando um país muçulmano, o primeiro país muçulmano. Então ele estava juntando caridade, pedindo para as pessoas doar no caminho de Deus. Então Omar, o que ele fez? Ele pegou a metade
do seu dinheiro, da sua riqueza, e foi lá e deu nas mãos do profeta. Aí o profeta perguntou para ele: Omar, o que você deixou para a sua família? Ele falou: olha, a mesma coisa que eu dei no caminho de Deus, eu deixei para minha família, ou seja, deu a metade de sua riqueza. Depois vem logo após Omar, vem Abu Bakr, deixou a sua riqueza na frente do profeta. Aí o profeta perguntou para ele: o que você deixou para a sua família, Abu Bakr? Ele falou: deixei para minha família Allah e seu mensageiro, Deus e seu mensageiro. Ou seja, deu toda a sua fortuna, toda a sua riqueza no caminho de Deus. Era uma pessoa diferenciada. Sempre, como Omar fala, sempre quando eu disputava com ele, eu perdia. E tão temente que ele era, piedoso. Até um grande sábio, que é o Ibrahim an-Nakhai, rahimahullah, que era um grande sábio, que era da cidade de El-Kufa, que é no Iraque hoje, né? Também existe até hoje essa cidade, que era uma cidade onde se encontravam os sábios e uma das maiores escolas da língua árabe. Ele fala que o Abu Bakr ele tinha um apelido, que o apelido era Al-Awwah. Al-Awwah significa o quê? O temente, o piedoso. Ele recebeu esse apelido por causa disso. Ele era uma pessoa muito temente e piedosa, sempre temendo a Deus, em todos os seus atos. E essa passagem que a gente vai falar sobre ele hoje mostra esse temor a Deus, essa temência, essa piedade que ele tinha para com Deus. Também, certa vez, apesar de todas as virtudes e privilégios, Abu Bakr costumava dizer, desejava que fosse verdura, aqui acho que a tradução também, ou seja, pasto, para que algum dia um animal viesse e a comesse. Ou seja, ele desejava todos os dias ser o quê? Que nem o pasto que a gente vê que os animais comem. Para o quê? O que ele significa com isso? Que ele seria esquecido, não precisaria prestar contas no dia do juízo final. Ao contrário da gente, que a gente às vezes só de fazer uma boa ação, de ajudar alguém, já se acha que está no paraíso essa pessoa. Ah, eu ajudei o fulano ali, Deus vai me colocar no paraíso. Olha o medo que eles tinham. O profeta avisou ele: Abu Bakr, você é do paraíso. Ele já foi avisado que ele é uma das pessoas do paraíso. E com isso ele tinha um grande medo, temor. Isso é o crente. O crente nunca o que relaxa. Nunca eu creio em Deus, já estou salvo, não preciso mais fazer nada. Não, o crente sempre pensa o quê? Tenho que fazer mais. Tenho que me esforçar mais. Não posso parar por aqui. Eu quero o melhor lugar no paraíso. O crente sempre tem força de vontade, tem determinação, sempre quer um lugar melhor no paraíso. Então, e outra passagem que tem, que é muito bonita também, ele fala: certa vez dirigiu-se a um jardim, aonde viu um pássaro a cantar. Respirou fundo e disse: ó pássaro, és muito sortudo, comes, bebes e voas nas sombras das árvores, e não tem medo nenhum do dia de prestar contas. Desejaria que fosse como tu. Ou seja, ele desejou ser que nem esse pássaro, que come, bebe, voa e não vai ter que prestar contas. Tudo isso mostra o medo que ele tinha por Deus. E também tem outras passagens que falam que ele ficava às vezes orando, que as pessoas pensavam que ele tinha o que? Morrido quando ele se prostrava. Ficava horas e horas rezando, orando para Deus, que as pessoas pensavam, porque ele não se mexia, que ele estava morto de tanta oração que ele fazia. E essa é uma pessoa que foi avisada que estará no paraíso. E com isso
faz as boas ações. E hoje a gente nem foi avisado que vamos entrar no paraíso e a gente o que está relaxado. Mal rezamos as orações obrigatórias, mal fazemos as boas ações, infelizmente, e já acha que está o que no paraíso. Se fala para ele, teme a Deus, que taqillah, ele acha uma ofensa isso. Se ofende, eu tenho mais medo de Allah ou por Allah que você. Quem é você para me falar teme a Deus? Infelizmente, nos dias de hoje as pessoas são desse jeito, infelizmente. Só aquele que Deus teve misericórdia e é uma das pessoas que reflete. Então tem uma passagem que quem narra isso é um dos grandes sahaba também, que imigraram com o profeta desde o início da mensagem. Ou seja, no Islã, as melhores pessoas, depois daqueles 10 que o profeta Muhammad falou que eles são do paraíso, foram aqueles que participaram da batalha de Badr, que foi a primeira batalha que teve no Islã. Depois dessa batalha, esses que participaram aquelas pessoas que migraram no caminho de Deus. Esses são os melhores muçulmanos. Ele era um desses, ou seja, ele participou dessa batalha e também era um dos muçulmanos que migraram para Al-Medina. Ele era uma pessoa muito pobre. O nome dele era Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. E ele servia muito o profeta. Ele morreu no ano 63, ou seja, depois do profeta, mais ou menos 50 anos. Ele viveu bastante depois da morte do profeta, que a paz de Deus seja sobre ele. Então, ele era uma pessoa que servia muito o profeta, ou seja, ele que preparava a água do wudu, quando o profeta queria fazer a ablução, ele que preparava. Era uma pessoa muito temente. Ele conta uma passagem que aconteceu com ele, com Abu Bakr. Então ele fala que certa vez tive uma discussão com Abu Bakr, que Deus esteja satisfeito com ele, durante o qual ele me dirigiu uma palavra que eu não gostei, ou seja, o Abu Bakr ofendeu ele. Na opinião dele, o Abu Bakr que ofendeu ele. Ou seja, ele me disse uma palavra que eu não gostei. Imediatamente ele teve a noção disso. Ou seja, o crente, quando erra, ele reconhece o erro. Errei com fulano, errei com o irmão ali. Muçulmano ou não muçulmano, ele reconhece o erro. Imediatamente, o que ele pensou? Teve a noção do que ele fez, do que ele falou. Então ele disse para o Rabi'a: irmão, diz-me aquela palavra novamente, como retaliação. Ou seja, como eu falei para você, repete a mesma palavra que eu falei para você e está tudo bem entre nós. Como eu te ofendi, peço desculpas, mas você também me ofende do mesmo jeito que eu te ofendi. Então eu recusei, mas ele continuou insistindo e até me falou de apresentar este caso ao profeta de Allah, mas eu não aceitei proferir aquela palavra. Ele começou a insistir: você pode repetir a mesma palavra que eu falei, porque eu falei uma coisa errada, eu te ofendi. Então ele falou: olha, eu não vou falar a mesma palavra que você falou. Aí o Abu Bakr falou para ele: olha, vamos falar com o profeta, para ele julgar entre nós. Ou seja, o temor dele não deixou ele em paz. Olha, eu já me desculpei, já mandei você falar a mesma palavra, e ainda você não quer me perdoar, não quer me desculpar? Tchau. Se hoje em dia é assim, tchau. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mas Abu Bakr não, continuou insistindo. Quando ele viu que ele não ia mais falar essa palavra, ele falou: vamos falar com o profeta. Ou seja, prestar contas nesse mundo é muito melhor do que prestar contas no outro mundo. Como a gente viu que naquele dia não tem dinheiro que vale. Naquele dia o que é bênçãos, ou a recompensa, ou os pecados. Então
vai pagar desse jeito. Aquela pessoa que não tem mais recompensa para dar para aquela pessoa que ele está em dívida com ela, vai dar o quê? Vai pegar os pecados dela também. Vai pegar os pecados dela. Então é melhor prestar contas nesse mundo. Como falam os sábios, como a gente viu, quem faz uma injúria, uma calúnia sobre a pessoa, ela deve o que? Se desculpar dessa pessoa. Isso é uma desonra para ela. Por isso que a pessoa nunca fala mal de outra pessoa. Até o Imam Shafi'i, rahimahullah, ele fala: se eu tivesse que falar mal de alguém, eu falaria da minha mãe, porque ela é mais merecedora das minhas bênçãos que outra pessoa. Ela que mais merece. Mas mesmo assim ele não falava mal de ninguém. Então ele levantou-se e foi embora. Ou seja, Abu Bakr insistiu, viu que ele não queria falar aquela palavra, ele foi embora, foi ter com o profeta. Certas pessoas do meu clã, ou seja, da tribo dele, disseram: olha, que estranho, ele mesmo faz um ato errado e acima disso ameaça ir queixar-se ao profeta. Ou seja, essas pessoas que estavam ali não entenderam, porque ele não estava se queixando ao profeta, ele queria o quê? Prestar contas nesse mundo. Ou seja, ele reconheceu o erro dele, que ele tinha errado com esse irmão. Ele queria que o irmão perdoasse ele. Como o irmão não aceitou ou não quis falar a mesma palavra que ele falou: vamos ver o que o profeta vai fazer entre nós, o que ele vai julgar. Então o Rabi'a, ele respondeu para essas pessoas da tribo dele, disse para eles: sabe quem é ele? Ele é Abu Bakr. Ofender a ele é ofender ao profeta, e ofender ao profeta é ofender a Allah. E se Allah é ofendido, quem salvará Rabi'a das ruínas ou da ira de Allah? Quem que vai salvar ele? Inteligente, porque ele sabe qual que é o lugar do Abu Bakr. Sempre o profeta, quando acontecia alguma coisa, o profeta o que falava para os companheiros: essa pessoa é diferente. Ele chamava ele na frente de todos os companheiros: esse é meu companheiro, esse é meu amigo, deixe meu amigo de lado, não incomodem ele. Ele tinha um carinho, um amor por ele que não tinha por outro, como que era com ele. Então ele entendeu. O Rabi'a falou: se o Abu Bakr se sentiu ofendido, é a mesma coisa que ofendi o profeta. E se eu ofendi o profeta, é a mesma coisa que ofendi Allah. E quem que vai me salvar da ira de Allah? Ele sabe o lugar. Por isso que a gente tem que saber o lugar das pessoas, principalmente os companheiros do profeta. O profeta fala: eles são as melhores pessoas. Se vocês dessem do tamanho da montanha de Uhud, que é uma grande montanha que tem na Medina, de ouro, vocês não iam chegar a nada perto dos meus companheiros. Não iam chegar a nada perto dos meus companheiros, pelo que eles fizeram no caminho de Deus. Imagina uma montanha inteira de ouro, a gente dá em caridade, não ia chegar a nada perto do que eles fizeram pelo caminho de Deus, os companheiros do profeta. Que Deus esteja satisfeito com eles. Então ele fala: eu fui ter com o profeta e contei toda a história do profeta. Ele disse: estava certo ao recusares de proferir aquela palavra. O profeta falou: você está certo, Rabi'a. Foi bom que você não falou aquela palavra. Ou seja, o Islã sempre ensina a nós o que? A não revidar. Ou seja, uma pessoa te xingou, o melhor a fazer sempre o que é? É não revidar, não falar a mesma coisa. Não é como aquele ditado errado que as pessoas falam: ah, como você me trata, eu te trato. Isso aí é errado. Você não pode se rebaixar àquela pessoa. Como Sayyidina Ali fala, alayhi salam, como trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Esse sim é um ditado certo. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, e não como ele me trata, eu trato ele. Isso aí não. Isso aí é errado. Agora a pessoa te xinga, tu vai xingar ela. A melhor resposta para o ignorante é o silêncio. A melhor resposta.
Para o ignorante, o que ofende as pessoas é o silêncio, não falar nada. Então o profeta o que falou? Você está certo no que você fez de não repetir aquela palavra para ele. Mas podia dizer o seguinte na resposta: ô Abu Bakr, que Allah te perdoe. Aqui o profeta está ensinando esse companheiro como ele agir. Uma pessoa te xingou, veio te pedir perdão. O que você deve fazer? Perdoar. Sempre acostume o coração a perdoar. O coração é que nem uma esponja, O que você coloca ali é igual a esponja, suga aquilo. É a mesma coisa que a esponja. Se tu colocar ali rancor, vai sugar o que? Rancor. Se você colocar ali amor, vai sugar o que? Amor. Se você colocar perdão, vai sugar perdão. O coração é a mesma forma. Ou seja, acostumem os corações a perdoar. Experimente isso, a vida muda. Quando a pessoa, quem que fica sempre preocupado, sempre com raiva, não dorme direito, fica pensando, aquela pessoa que não perdoa. A pessoa que perdoa e não fica com rancor, vive tranquila, vive feliz. Às vezes a gente não perdoa por causa só daquela pessoa, e sim por nós. Ter amor próprio. Por que tu vai ficar se castigando, estando com rancor da pessoa, porque ela te fez tal coisa? Perdoa. E quando você perdoar, será recompensado ainda por Deus. Será recompensado ainda por Deus, por ter perdoado essa pessoa. Então ele ensinou a ele a falar o quê? O Abu Bakr, que Deus te perdoe. Esse era o melhor você ter falado. Aqui a gente vê o medo que ele tinha por Allah. Esteve tão preocupado em limpar a sua conta nessa vida mundana, depois de pouco tempo ter proferido alguma palavra de descontentamento do seu irmão muçulmano, em que ele admitiu e pediu à pessoa que lhe dirigisse a mesma palavra em retaliação. Como a gente falou, acabar as contas aqui é muito melhor do que lá em cima. No dia do juízo final, é difícil. Nenhum mártir, aquele que morre batalhando no caminho de Deus, não será perdoado as dívidas dele. Imagina a gente. Qualquer dívida que a gente tem, está devendo para o fulano, tenta acabar o mais rápido possível, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai sair daqui vivo. Então, qualquer dívida, o certo é o muçulmano que é avisar. Olha, eu tenho dívida com fulano. A esposa deve saber, os mais próximos a ele devem saber que ele tem uma dívida com fulano. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Era de tal forma meticuloso nestes casos que até quis a retaliação por intermédio do profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele. Nós que temos já o hábito de dirigir palavras ofensivas aos outros, nunca temos o medo nem da retaliação e nem de prestar as contas após a vida futura. Ou seja, aqui a gente vê o medo do Abu Bakr, o temor que ele tinha por Allah. Isso é a coisa mais importante do crente. O que vai te deixar no mais alto nível do paraíso é o temor que você tem por Allah. E para você saber se o temor seu é verdadeiro, o que os sábios falam? Se você se comportar perante as pessoas como você se comporta sozinho, solitário, isso quer dizer que seu temor é certo, é sincero. Ou seja, o mesmo temor que você tem perante as pessoas é o mesmo temor que você tem quando está sozinho. Porque não adianta quando a pessoa está perante as pessoas ter temor, ou seja, tem medo que as pessoas enxergam uma coisa ruim sobre ele.
E quando ele está sozinho, ele é outra pessoa, porque ninguém está vendo. Então ele faz os pecados, ele não respeita as ordens de Deus, as proibições. Então o certo é, para a pessoa ter o temor sincero, ele deve o quê? Temer a Deus, como quando ele está sozinho, como ele está na frente das pessoas. E uma das pessoas que vão estar na sombra de Deus, no dia do juízo final, que não terá outra sombra a não ser a dele, é aquela pessoa que temeu a Deus, que chegou, por exemplo, uma mulher, como diz no hadith, uma mulher bonita, rica, e se ofereceu a ele, e ele fala o que? Eu temo a Deus. Essa pessoa entrará no paraíso e também estará na sombra de Deus naquele dia, que não existirá outra sombra a não ser a sombra de Deus. Que Deus faça nós crentes e sinceros e tementes a Deus. E coloque no nosso coração sempre a piedade e afasta a gente dos pecados. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.